eu me chamo Denise, estou cursando o 8º período do curso Licenciatura em Matemática do Campus Posse. E eu me chamo Marisa Alves, também cursando o 8º período de Matemática. Hoje vamos apresentar para vocês o conteúdo de sequência numérica. Sequência numérica é todo conjunto cujos elementos obedecem a uma ordem. Como podemos observar, temos aqui o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, eles estão dispostos em uma sequência. Bom, já desse lado, nós podemos observar os números primos, que seria o quê? 1, 2, 3, 5, 7 e a próxima sequência seria 11. Também nós podemos observar que a sequência numérica ela está presente no nosso dia a dia. Exemplo seria no calendário, que teria a sucessão de números dos dias do mês, que é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Também tem a sucessão dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Para representar uma sequência numérica, utilizamos-se da letra A. O termo da sequência, que são os elementos, representa-se por N, então fica AN. O primeiro elemento vai ser o A1. Lembrando que para representar uma sequência, vamos ter, abrir parênteses, A1, que seria o primeiro elemento, A2, o segundo elemento, A3 e assim sucessivamente, até o AN, que significa o enésimo elemento. Lembrando que para separar os termos de uma sequência, ou utiliza-se vírgula ou ponto e vírgula. Uma sequência, ela pode ser finita quando ela vai ter fim, e infinita quando não temos fim. Temos, por exemplo, de uma sequência finita, os números naturais compreendido entre 0 e 5. E, portanto, minha sequência vai ser de 0 a 5 e ela vai ter fim. E uma sequência infinita são os números pares, porque os números pares, pois não conseguimos representar todos esses elementos. Bom, existe a lei de formação ou termo geral de uma sequência, que seria o quê? Seria o conjunto de informações capazes de determinar todos os termos de uma sequência. Um exemplo que nós podemos ter como termo de uma sequência é N a N é igual N ao quadrado, sendo que N tem que pertencer aos números naturais, positivos e excluídos de zero. Suponhamos, como exemplo, que queremos os 5 primeiros termos de uma sequência. Então, já que temos aqui uma regrinha da lei de formação, que é AN igual N ao quadrado, nós vamos atribuir valores para N, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, substituindo aqui, o que nós temos? No lugar do N, nós podemos colocar 1, que é igual a 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1. A2, no lugar do N, nós substituímos por 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. A3, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. A4, que é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. E A5, que é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, essa lei de formação aqui, ela deu uma regra e pediu o quê? Os 5 primeiros termos de uma sequência. Se pedisse os números naturais e positivos, sendo eles ímpares, substituímos aqui pelos números normalmente, porém por números ímpares. E assim sucessivamente. Teria uma sequência infinita. Bom, nós podemos utilizar uma estratégia muito interessante na sala de aula, que o professor ele pode trabalhar com seus alunos.
que nós podemos observar a sequência numérica, que seria numa tabuada de multiplicação. Ou seja, como que os alunos iriam descobrir como os resultados de um certo número. Por exemplo, nós sabemos que o 2 e o 4 são números pares. E se observarmos na tabuada do 2, os números também são pares, que 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, e assim sucessivamente. Então, segue de 2 em 2. Para descobrirmos a tabuada do 4, nós podemos uma estratégia de soma, que é pegando os elementos de 2 e somando 2 vezes. Igual 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 6 mais 6, 12. 8 mais 8, 16. 10 mais 10, 20. E assim sucessivamente. Bom, porém, com os números ímpares igual 3, também nós podemos somar, porque ele compete com a tabuada do 6. Vocês podem observar aqui, se somamos aqui, 3 mais 3 vai ser 6. 6 mais 6, 12. 9 mais 9, 18. E assim sucessivamente. Porém, se nós formos fazer do 7, do 8 e do 9, não dará certo, porque se você somar aqui, o 7 mais 7 vai dar 14. Então, teria que ter a tabuada do 14. E nós não temos aqui, temos apenas até o 10. Temos aqui uma aplicação utilizando sequência numérica. Suponhamos que a gente tem uma mesa e essa mesa está disposta de pessoas. Na primeira mesa, a gente tem 4 pessoas. Juntando-se a mesa, a gente já tem 6 pessoas. 3 mesas tem-se 8 pessoas. O que acontece? Para a gente descobrir qual seria, por exemplo, na 16ª mesa, o cálculo que a gente poderá realizar é utilizando a PA, que é progressão aritmética. A fórmula da PA é AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando que a razão, para calcular a razão, utilizamos-se do A2 menos A1, ou seja, o sucessor menos o anterior. Se eu quero descobrir quantas pessoas vão estar expostas na 16ª mesa, a gente utilizamos-se do seguinte: A, no lugar do N vou colocar 16, que é igual a 1. Retorno lá nas questões que a gente, na primeira mesa, tem sim 4 pessoas. Na segunda, já tem 6. Na terceira, 8. E assim sucessivamente. Como quero descobrir na 16ª, então aí eu vou utilizar a 1. A 1 é o primeiro elemento da sequência. Portanto, 4 mais o N é o que eu quero descobrir. Portanto, 16 menos 1 vezes a razão. Então, eu tenho que descobrir a razão. A razão é o sucessor menos o anterior. Então, vai ficar 6 menos 4. Portanto, a razão é igual a 2. Então, a 16 vai ser igual a 4 mais 16 menos 1. Lembrando que se eu tenho um parênteses, eu resolvo primeiro o parênteses. Então, vai ficar 15 vezes 2. A 16 vai ser igual a 4 mais 15 vezes 2, 30. Então, a 16, portanto, vai ser 34 pessoas. Então, se eu juntar 16 meses, eu vou ter 34. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre sequências numéricas. Portanto, deixem aquele like. E até mais. E até mais.